quero saudar aqui primeiramente, os torcedores do Santa Cruz hoje, que viram um futebol pífio, que viram um futebol bunda de chuchu, que viram um ataque inoperante. O Santa Cruz faz um esforço danado para concluir as jogadas a gol, né? E apoiou incessantemente durante os 90 minutos. Não vaiou em momento algum. Não vaiou em... Assim que o jogo terminou, assim que acabou o jogo, a torcida fez o papel dela e vaiou uma atuação que culminou com uma vitória importante, mas com uma atuação horrível, de time que está se mostrando um time extremamente instável, fraco e mal treinado. Eu sei que muitos torcedores gostam que a gente chegue aqui, a gente elogie. A única coisa elogiável do time do Santa Cruz hoje é o seu torcedor. A única coisa que se pode elogiar desse jogo de hoje do Santa Cruz contra o Vitória é o torcedor do Santa Cruz, que mais uma vez compareceu, mais uma vez apoiou, mais uma vez fez o seu papel, e o time dentro de campo foi um nada. Esse time fez pré-temporada. Esse time tem treinado. É um time sem jogada ensaiada. É um time sem jogada dinâmica. É um time desorganizado e ofensivamente extremamente nulo. O Santa Cruz, ofensivamente, meus amigos, é um time extremamente nulo. E eu vou falar para vocês aqui uma realidade que pode doer aos ouvidos do torcedor do Santa Cruz, mas esse Santa Cruz, evidentemente que pode mudar, evidentemente que tem a questão da SAF, evidentemente que existe a expectativa de novos reforços, novos jogadores e o time mais forte. Mas me cabe fazer análise desse Santa Cruz. Esse Santa Cruz é extremamente fraco. E se pegasse esse time e jogasse numa Série C, se 50% desse time for para a Série C, o Santa Cruz vai correr sérios riscos de voltar para a Série D. Vai correr sérios riscos. Evidentemente que eu não vou falar nesse momento do trabalho do Cabo. Eu já explanei aqui bastante de que eu acho que o Cabo não deveria ter permanecido. E eu expliquei os motivos pelos quais eu achei que ele não deveria ter permanecido. Porque ele chegou ele concluiu o objetivo dele. Ele chegou no objetivo dele, que era subir com o Santa Cruz. Fez isso, obrigado, né? Então, a partir do momento agora, tinha que vir outro treinador, tão experiente quanto, com tanta gana quanto ele teve para subir para a Série C, com uma gana de colocar o Santa Cruz em uma Série B. Porque existe um sentimento nesse trabalho de nós colocamos vocês aqui, vocês não podem reclamar. Então, assim, durante o jogo, eu até me perguntei, eu falei assim, caramba, será que a torcida do Santa Cruz tá gostando dessa vitória de 1-0 apertada contra o Vitória, um jogo fraco, porque eu vi a torcida cantando, eu vi a torcida apoiando, né? Uma outra torcida que também age dessa maneira é do Bahia e é do Corinthians, eles não vaiam durante o jogo, isso foi muito louvável, mas eu admito para vocês que eu fiquei muito ansioso para ver como que a torcida do Santa Cruz iria se comportar ao apito final e houve as vaias. Vaiar o time que merecidamente ele mereceu ser vaiado. Se não melhorar, se não contratar, se não houver uma cobrança nos bastidores, esse time não vai a lugar nenhum. Esse time precisa muito para ele ficar ruim. Eu entendo, meus amigos, é pré-temporada, ainda é o início, mas era o Vitória, pô. Era o Vitória de Pernambuco contra o Santa Cruz, pô. Era o Santa Cruz perante o seu torcedor. Arena, que para mim erradamente vai ser o palco dos jogos da Série C. Erradamente para mim, erradamente. Porque nitidamente a Arena não tem a vibe que a torcida do Santa Cruz gosta, não tem a vibe que a torcida do Santa Cruz consegue jogar para dentro do campo. Não tem ali uma química. Essa é minha. Mas a torcida fez o papel dela. E se o Santa Cruz saiu vitorioso do estádio por um placar mínimo de 1-0, foi porque o torcedor, de alguma forma, ele contribuiu. Porque o jogo, meus amigos,
E detalhe, na segunda etapa ainda correu o risco de levar um empate, de bolas alçadas na área. Se inverteu, né? O Santa Cruz encaixando contra-ataques e desperdiçando contra-ataques, desperdiçando gols atrás de gols. A gente bateu na tecla constantemente aqui, o Santa Cruz precisa urgentemente de um atacante, um cara que seja referência. O Querino não é esse jogador. Ah, mas ele é esforçado, sim. Ele é esforçado, então ele tem que trabalhar lá na padaria do Seu Manel. Lá é lugar de gente esforçada. Para vestir a camisa do Santa Cruz tem que ser, além de esforçado, tem que ser talentoso, tem que ter aptidão. E ele é um jogador muito esforçado, mas ele não é um jogador para ser o camisa 9 do Santa Cruz, é a minha opinião. Eu acho que o Querino ele pode ser um bom reserva, mas ele não é esse cara para empurrar essa bola para o fundo da rede, pô. Ele é um jogador de muitos altos e baixos. Então, para mim, meus amigos, foi decepcionante o jogo, foi decepcionante. Atuação decepcionante de um time que vem treinando desde novembro, que não mostrou nenhum tipo de padrão de jogo. Nenhum tipo de padrão de jogo. É assustador para mim. E eu sei que alguns torcedores, eu vi aqui no chat, eu vi alguns torcedores falando de que pelo menos venceu. Até quando vocês vão ficar com esse discurso de pelo menos não caiu, de pelo menos empatou, de pelo menos não perdeu? Calma aí, pô. Vocês estão indo ou não estão indo caminhando para um outro patamar? Vocês não estão caminhando ou não estão caminhando para uma nova história? E essa nova história, ela não cabe mais, pelo menos, ainda bem, não. Não cabe mais mediocridade. Eu entendo, e mais uma vez aqui eu aplaudo a diretoria do Santa Cruz, essa nova diretoria, o Arley, o Pedro Henriques, estão fazendo o que podem para formar um time forte, mas esse time está longe de estar forte. Esse time, se não tiver no mesmo nível do time que jogou a Série D do ano passado, tá pior. Porque pelo menos ano passado tinha uma referência, tinha empolgação, tinha jogador para fazer gol. Esse ano não tem. Não tem. Uma atuação enganosa, porque o Santa Cruz efetivamente é um time melhor que a equipe do Vitória. É um time melhor. Só que foi uma atuação que enganosa nos 90 minutos, mas que não enganou o torcedor, que o final da partida acabou vaiando o Santa Cruz. Então, meus amigos, da mesma forma que a gente elogia, da mesma forma que a gente cobra, da mesma forma que a gente exalta esse novo passo que o Santa Cruz ele vai estar dando, esses jogadores estão vestindo a camisa do Santa Cruz, pô. Eles estão representando o Santa Cruz. Independente de qualquer coisa, independente se eles forem ou não, eles precisam dar o seu máximo dentro de campo, porque hoje eles representam uma instituição, eles representam as cores do Santa Cruz. E com toda a sinceridade, o que se viu hoje foi um time que, desculpa Marcelo Cabo, parece que não fez pré-temporada. Eu vi no Vitória hoje jogadas ensaiadas, eu vi no Vitória hoje lances de triangulação, e no Santa Cruz parece que é um bumba meu boi. Vamos correr todo mundo para frente, vamos ver no que vai dar. Jogadores tecnicamente que dominam a bola e não sabem o que fazer. No último lance do jogo, ali quase que no último lance, o jogador ele dominou a bola de perna esquerda, uma jogada que iniciou com o Querino pedindo a bola, ele chutou em cima da zaga e virou as costas para o jogo. Cara, muito feio, muito feio, muito feio. Então, assim, sinal de alerta ligado. Sinal de alerta ligado. Se vocês acharam que esse time, de alguma forma, ele poderia ser o time que vai ajudar na Série C, esquece isso. Esse time não vai ajudar na Série C. Esse time do Santa Cruz não tem condições de disputar uma competição nacional. Ou vocês vão no mercado de forma contundente, eu entendo, existe questões financeiras, o Gilberto foi para Londrina, para tomar vergonha na cara também, que quem ama clube é torcedor. Quem ama clube é torcedor. O jogador ama dinheiro no bolso, né? Mas só que os dirigentes precisam se mover, porque do jeito que esse time está caminhando, esse time vai tomar muitos e muitos e muitos sustos na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse time tem que mudar 80% para começar a ficar bom. Zagueiro, lateral, meia, atacante, falta tudo. Falta tudo para esse time do Santa Cruz. Falta futebol também. Bota para treinar 24 horas, que eu acho que não vai dar certo. Porque parece que eles não estão entendendo o que o Cabo está passando. Eu entendo plenamente.
É o início da temporada, eu entendo plenamente, as coisas estão evoluindo, precisa, mas, gente, era o Vitória de Pernambuco. Lá atrás era o Muricy, era o Maguari, não era nenhum time que pudesse prover algum tipo de sufoco ou dificuldade. Basta aí você ver os outros jogos. O André Souza tá botando aqui no chat o seguinte: o Vitória retrancado encontrou um time incapaz de pressionar verdadeiramente e fraco ofensivamente. É isso, André. O Santa Cruz é um time que, na minha humilde opinião, ele engana o torcedor com uma contundência que não existe. Sabe? Em velocidade, contra-ataque. Mas e aí? Objetividade. Objetividade. É um time que não é objetivo. Precisa urgentemente, cara, de um camisa 10 para levar essa bola até o ataque de forma qualificada. Precisa de uma referência. Um time que não tem uma referência não consegue jogar, meu velho. O Santa Cruz hoje é um time sem referência. E eu bato nessa tecla constantemente. O primeiro passo para a mudança é você ter uma referência. Eu trouxe exemplo do Bahia, eu trouxe exemplo do Flamengo, times que estavam lá embaixo. E na hora da mudança trouxeram uma referência. Qual era a referência do Flamengo lá atrás? Diego Ribas. Qual era a referência do Bahia? Everton Ribeiro. Qual é a referência do Santa Cruz hoje? Não tem. É hora de chegar ali para a SAF e falar assim: olha, a gente não pode esperar até março. A gente precisa fazer 2 ou 3 contratações importantes. Porque com esse time, meus amigos, porque a grande questão é, o campeonato estadual, ele não serve para nada. Não serve para nada. Eu considero o campeonato estadual uma pré-temporada estendida. Agora, a grande questão é que o campeonato estadual, ele não serve para nada positivamente, porque ele não é parâmetro. Porque provavelmente os jogadores aí do Vitória amanhã vai ter 1 ou 2 que vão ter que trabalhar de Uber. Não estou exagerando, não. Né? Agora, negativamente, ele é parâmetro. O campeonato estadual não é parâmetro positivamente, mas negativamente ele serve como parâmetro. Para a gente entender o seguinte: pô, se o Santa Cruz contra o Vitória tá tendo esse tipo de atuação, imagine quando começar a Série C, um campeonato muito mais complexo e mais difícil, onde tem que se viajar toda semana. Né? Esse time não vai aguentar. O time, desculpa, torcedor, sei que vocês podem me criticar, podem me bater no chat, podem me bater nos comentários, o dirigente pode ficar aborrecido comigo. Tenho certeza que os dirigentes, o Arley, o Pedro Henrique, eles sabem, entendem de futebol, e eles sabem, eles estão olhando e vendo, pô, esse elenco é fraco, fazendo todos os esforços possíveis, e tem que fazer mesmo, porque a tendência é que esse time do Santa Cruz, com todo respeito, na Série C, eu não falo nem brigar para subir para B, tá? Eu falo em não voltar para a Série D.